Oi, gente! Apareci aqui para trazer mais uma história para vocês, né? E hoje a história é Perereca no banheiro. Uhum, perereca no banheiro. Por quê? O que foi que aconteceu, né? É, eu e uma amiga minha, a gente era obreiras da igreja, né? E aí só tinha um banheiro feminino e um masculino. Então a gente entrou para dentro do banheiro, nós duas, para trocar de roupa para trabalhar na reunião, né? Como a gente era obreira, a gente ia trocar de roupa para trabalhar de uniforme na reunião. E aí a gente entrou pra dentro as duas para trocar de roupa para trabalhar na reunião, né? Só que a gente não sabia que no cantinho do banheiro lá tinha uma perereca. Daquela sapinha, assim, sabe? É sapinho, rãzinha, sei lá como é que fala, sabe? Pererequinha. Só que enquanto a gente estava trocando de roupa, o que aconteceu? A tal da perereca resolveu se manifestar, né? Ela começou a pular lá dentro e até então a gente não tinha visto que ela estava lá. Mas como ela resolveu pular lá dentro, a gente começou numa gritaria lá dentro, né? Numa gritaria lá dentro. Tanto ela quanto a gente começou na gritaria. Resultado: todos os obreiros homens vieram pra porta do banheiro achando que talvez tivesse alguém lá dentro, né? Não sei o que passou na cabeça deles, mas eles já estavam lá próximos, assim, prontos para tudo que viesse, né? Se tivesse alguma coisa lá dentro lá, eles já estavam postos ali, né? O que aconteceu? Nós terminamos de botar roupa. Saímos de dentro do banheiro, olhamos, já estavam todos os obreiros, homens ali prestes ali, ó, pra tudo, né? Resultado, né? Era só a tal da rã, a tal da perereca. Aí, quando eles viram que não tinham nada, daí, tipo, deu uma tranquilizada em todo mundo. Resultado, o pastor chamou a gente lá dentro da salinha dos obreiros. Resultado, o pastor chamou a gente lá na salinha dos obreiros para conversar sobre o que tinha acontecido. E aí, explicar que era uma tal de uma perereca, que a gente só tava gritando por causa de uma tal de uma perereca. Até as pessoas do salão ficaram assim, acho que não sei o que eles estavam pensando que tinha acontecido. Até as pessoas do salão. E aí a gente foi até a salinha lá, né, dos obreiros. E o pastor já tava esperando a gente pra dar aquela bronca, né? Ele perguntou, tal, o que tinha acontecido. E a gente não conseguia parar de rir. Tanto eu quanto a minha amiga, a gente não conseguia parar de rir. E o pastor falando sério na nossa frente, sério, sério, sério. E a gente não conseguia parar de rir de jeito nenhum. A gente se acocava no chão e ria, 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 ria. Sabe? A gente não tinha mais o controle do próprio riso. Aí foi uma hora, o pastor parou de falar, porque simplesmente não tinha o que fazer. A gente não tinha o controle do próprio riso, a gente chorava de tanto que ria, né? E o pastor ficou olhando uma hora ele ficou olhando. Aí só depois, quando a gente se acalmou, né, que isso levou um tempo ainda, né? Porque a gente começou a rir da própria situação que tinha acontecido e perdeu o controle do próprio riso, né? Não tinha o que fazer. A gente só tinha que rir naquele momento, que era só o que dava para fazer. Aí foi, daí explicamos pro pastor que era só uma perereca, que tinha um banheiro, né? Daquelas que pula. E daí ele tá, mas precisava fazer todo. Aí o pastor tá, mas precisava fazer todo aquele escândalo, né? Por causa de uma perereca que tinha pulado. Poxa, os obreiros foram lá achando que tinha acontecido alguma coisa com vocês, né? Os membros da igreja, né? Já estavam assustados com os gritos que estavam dando, né? Teve um pastor que também foi lá na porta, lá, o outro ficou lá na salinha dos obreiros, né? Achando que também tinha acontecido alguma coisa, né? E a gente ali segurando o riso para não rir, né? A gente não tinha o controle do próprio riso ainda, né? Quando já tinha chegado nesse ponto, a gente ainda não tinha controle do próprio riso. E aí, o pastor pegou, né? Quando a gente conseguiu se acalmar, ele pegou e deu uma bronca na gente, né? Nada mais justo, porque a gente, né? Afinal de contas, foi por causa de uma perereca, né? Que a gente
perereca dessas que pula, que a gente, tipo, é, gritou e fez um escândalo, né? E depois só que a gente meio que se acalmou. Aí, pastor, né, deu aquela bronca na gente, né? Mas depois ficou tudo certo, assim. Depois ficou tudo bem, sabe? Mas essa foi a história aí da perereca no banheiro, né? Espero que vocês tenham gostado. Cara, assim, não tenho o que falar. Foi assim, ó, um dia que me marcou também, sabe? Mas foi muito legal. Foi muito legal, apesar de tudo, apesar da bronca, apesar, né, de tudo, assim, foi bem legal.